Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a doutora Clarice Abreu, cirurgiã plástica crânio-maxilofacial, e eu vou falar um pouquinho para vocês hoje sobre crânioestenoses. Vocês sabem o que são as crânioestenoses? Vocês sabem que no nosso crânio nós temos algumas suturas cranianas? Não sabem? Deixa eu explicar para vocês. O nosso crânio, ele não é um capacete, uma peça única. O nosso crânio, ele é formado de várias placas ósseas que se unem entre si através de pequenas linhas. E essas linhas nós chamamos de suturas, são as suturas cranianas. Nós temos as principais suturas cranianas, são as suturas metópica, que corre na região frontal, a sutura sagital, que corre ao longo de todo o crânio antero-posteriormente. Nós temos as suturas lambidoides na região occipital, atrás do crânio, e as suturas coronais, que correm na cabeça como se fosse um arco. Tem algumas outras suturas secundárias que não são as mais importantes, mas é importante saber que o nosso crânio ele é feito de placas ósseas separadas por essas suturas. Por que nós temos essas suturas? Essas suturas elas existem por uma questão de crescimento do crânio, para que a criança, quando nasça, ela tenha esse crescimento encefálico craniano ao longo de toda a vida, mas principalmente no primeiro ano de vida, que é quando esse crescimento é mais exuberante, esse cérebro possa se desenvolver e os ossos possam se afastar e crescer. E também durante o parto, no canal do parto, em que a gente tem aquele momento ali do estreito, vaginal, em que a gente precisa que às vezes esses ossos se aproximem um pouco para que o bebê nasça melhor. A gente tem essa importância funcional, dessa mobilidade dos ossos do crânio no bebê, para permitir também uma melhor passagem pelo canal do parto. Eventualmente, essas suturas, elas se fecham antes da hora, elas se estenosam, elas se fecham. E aí nós temos então uma crânioestenose. Às vezes essas suturas se fecham de forma isolada, uma sutura apenas se fecha. Às vezes essas suturas se fecham de forma conjunta, mais de uma sutura fechada. Normalmente, quando a gente tem mais de uma sutura fechada, a gente tem uma tendência de ter uma síndrome, associada, uma síndrome genética. O diagnóstico das crânioestenoses é um diagnóstico basicamente clínico. Você avaliando a criança na sua frente, o formato do crânio, como é que ela está em relação à forma desse crânio, você na maioria das vezes consegue dar o diagnóstico. Eventualmente, quando você tem alguma dúvida diagnóstica, quando você suspeita de ter mais de uma sutura acometida e você não está conseguindo avaliar bem, clinicamente se as suturas estão abertas ou não, aí você pode pedir um exame de imagem para avaliar melhor. O primeiro exame de imagem que a gente costuma pedir são as radiografias simples de crânio, porque na maioria das vezes a gente consegue ver as suturas abertas ou fechadas. Em se tratando de um caso mais difícil ou quando você tem já um diagnóstico clínico e aí você estabelece a indicação pela cirurgia, aí você pode pedir então uma tomografia computadorizada com reconstrução tridimensional que vai te dar o detalhe perfeito de como é aquele crânio, qual a sutura que está acometida e vai te ajudar no planejamento pré-operatório e também no acompanhamento e no segmento de longo prazo que essa criança tem que ter no pós-operatório. Cada sutura acometida que tem um nome específico, ela vai dar um formato de crânio diferente. Então, quando a gente tem a sagital acometida, a gente tem a escafocefalia. Quando a gente tem a metópica acometida, a gente tem a trígonocefalia. Quando a gente tem a coronal acometida de um lado apenas, nós temos a plagiocefalia anterior ou simplesmente plagiocefalia. Quando a gente tem as duas coronais acometidas, nós temos então a braquicefalia. A braquicefalia é a crânioestenose mais associada às síndromes genéticas
de crânio-face-estenoses, como a síndrome de Cruzon, Apert-Pfeiffer. E quando a gente tem a lambdoide acometida, a gente tem então uma plagiocefalia posterior, quando ela é acometida de um lado só. Quando ela é acometida dos dois lados, nós temos a paxicefalia, que é muito rara. Mas falando das suturas únicas, nas crânioestenoses de uma única sutura acometida, o que acontece quando se fecha essa sutura antes da hora? O crânio não cresce e não se desenvolve da forma mais adequada. Ele acaba tendo um segmento ósseo que vai estar ali fundido por essa sutura fechada, e aquele crânio ele vai crescer com uma deformidade, em geral compensatória, da região que está fechada. Então, quando a gente tem, por exemplo, a sutura sagital fechada, o crânio ele não consegue crescer, abrindo, na sua região laterolateral, porque a sutura no meio da cabeça ela está fechada. Então, o que acontece? Esse crânio acaba crescendo compensatoriamente no sentido antero-posterior. A criança fica com aquele crânio mais alongado, um pouco mais estreito e alongado. Quando a gente tem, por exemplo, as suturas coronais bilaterais fechadas, dos dois lados, a gente vai ter o contrário. O crânio ele não consegue crescer no sentido antero-posterior porque as suturas coronais estão fechadas, e aí compensatoriamente ele acaba crescendo no sentido laterolateral. Então a criança tende a ter um crânio mais achatado e mais alargado. Quando esse crânio ele cresce de forma mais alargada, ele acaba também afastando as órbitas, que a gente chama de hipertelorismo. Então, cada crânioestenose de cada sutura acometida vai ter uma repercussão no desenvolvimento desse crânio. Quando a gente tem, por exemplo, a sutura metópica, que corre aqui na região frontal, fechada antes da hora, a gente vai ter então um afinamento dessa região, uma fronte mais em quilha, mais triangular, e aí a gente vai ter esse tipo de deformidade craniana. Qual é o problema de você ter a crânioestenose? É uma questão apenas estética? Muitas mães perguntam se precisa operar a criança ou se é apenas uma questão estética. Quando a gente tem uma sutura só acometida e o comprometimento craniano, a deformação craniana não é tão grave, as famílias ficam muito inseguras em relação à cirurgia. Por quê? Porque é uma cirurgia extensa, é uma cirurgia grande, com muito risco no pós-operatório, e as pessoas acham que é um problema estético. Na maioria das vezes, você não tem um comprometimento cognitivo quando você só tem uma sutura acometida. Quando você tem mais de uma sutura acometida, o comprometimento cognitivo pode acontecer com mais frequência. Mas quando você tem uma sutura fechada, o crânio o cérebro tem uma dificuldade de crescer de forma ideal, como ele cresceria se tudo estivesse aberto. Quando o cérebro tem essa restrição de crescimento, ele pode desenvolver o que a gente chama de hipertensão intracraniana. Então, o cérebro quer crescer, o crânio não deixa esse crescimento acontecer de forma ideal e pode levar a algum grau de pressão aumentada sobre esse cérebro. Normalmente, quando você tem uma sutura só acometida e essa compensação de crescimento para outros lados, você acaba compensando um pouco dessa hipertensão. Mas o grau de compensação e o grau de hipertensão que a criança pode ter, a gente só consegue saber se a gente aferir isso objetivamente. Então, quando uma criança chega e a família pergunta, mas tem que operar? Tem algum problema funcional? A resposta é: pode ter. E aí, qual é o problema funcional? O problema funcional relacionado a essa hipertensão intracraniana, que pode alterar a parte cognitiva, do desenvolvimento cognitivo dessa criança na escola, e em casos mais graves, em que você tem uma hipertensão intracraniana já mais grave, mais avançada,
principalmente nos casos de múltiplas estruturas acometidas e nas síndromes de craniofaciocistenosis, essa hipertensão intracraniana aumentada ela pode levar a um edema da papila óptica e essa criança perder a visão. Então, tem uma questão funcional realmente muito importante em que a gente não pode deixar passar despercebido. A gente às vezes faz acompanhamento das crianças com exames de imagem seriados para avaliar se está tendo algum sinal de hipertensão intracraniana. Como é que é o tratamento da cranioestenose? O tratamento da cranioestenose, ele é feito com um remodelamento craniano. O que a gente chama de remodelamento craniano? O crânio está alterado no seu formato, ele não está nesse formato habitual que nós conhecemos. Ele está mais alongado, ou mais achatado, ou mais pontudo, triangular, ou torto, né? A gente chama, a cabeça está torta. Então, assim, a gente tem que remodelar esse crânio cirurgicamente para dar um formato mais arredondado para ele e também expandir um pouco nessa região que está mais achatada pelo comprometimento da sutura que está fechada. Essa cirurgia é uma cirurgia extensa, é uma cirurgia que é feita ou com o neurocirurgião pediátrico ou com o cirurgião crânio-maxilofacial, crânio-facial associado a uma equipe de neurocirurgia pediátrica. Eu, por exemplo, não faço essa cirurgia sozinha, essa cirurgia ela é feita em conjunto, essa cirurgia é feita com 2 equipes, né? Então, o neurocirurgião faz o acesso, né, nesse osso do crânio e a gente, como cirurgião crânio-facial, a gente faz esse remodelamento, principalmente quando a gente tem que mexer na região orbitária, fazer um remodelamento, um avanço dessa região orbitária para poder melhorar essa região inferior do crânio e dar um aspecto mais equilibrado para esse crânio. Então a gente normalmente entra em conjunto, há uma incisão normalmente bicoronal, toda a região de orelha a orelha da cabeça, né? É um descolamento amplo, há corte nos ossos, esses ossos são mobilizados e mudados de formato para que a gente tenha esse formato mais regular. São cirurgias que sangram bastante no pré-operatório, ou seja, durante a cirurgia, e são pacientes que normalmente são crianças, né, dentro do primeiro ano de vida, que é o ideal de se fazer essa cirurgia, e que o volume sanguíneo, né, corrente é um volume relativamente baixo. Então, uma cirurgia que sangra muito numa pessoa que tem relativamente pouco sangue. Então, a chance de você precisar de uma hemotransfusão, de uma transfusão de sangue durante a cirurgia é muito grande. Uma cirurgia relativamente longa, uma recuperação no pós-operatório que depende de internação em CTI pediátrico com pediatras intensivistas. Muitas vezes as crianças saem entubadas da sala e só vão ser estubadas no dia seguinte ou de acordo com a melhora clínica, pelo tempo prolongado da cirurgia de proteção para esse pós-operatório imediato. Então, são casos complexos, uma cirurgia complexa. Eu dependo de muito material, né, de serra para cortar o osso, o craniótomo, né, para o neurocirurgião fazer o acesso inicial, materiais específicos aí da minha parte, né, de crânio facial, para fazer esse modelamento do osso fora, né, quando ele já foi retirado ali do local, né, in situ, a gente mexe nele, né, numa outra mesa, para depois a gente trazê-lo de volta. Às vezes a gente usa placas, né, e parafusos. Em crianças, normalmente a gente usa material absorvível ou fios absorvíveis para prender esses ossos no local. Eventualmente, né, por uma questão da neurocirurgia, a gente precisa de material hemostático, ou seja, um material que pare sangramentos, né, importantes que podem acontecer durante a cirurgia, um descolamento muito delicado, muito específico. Então não é uma cirurgia simples, que é para ser feita em qualquer lugar, sem estrutura, sem uma equipe especializada. São cirurgias complexas
né, que tem normalmente um bom resultado com baixo índice de complicação quando feitos nos centros especializados, com uma equipe treinada tanto de anestesia quanto de pediatra intensivista para o pós-operatório, além de uma equipe apropriada de neurocirurgião especializada em neurocirurgia pediátrica e o cirurgião crânio-facial que se dedica a esse tipo de malformação congênita. Quando termina a cirurgia, né, a criança está com o crânio no formato mais adequado, o problema não acabou, né? A gente tem que continuar acompanhando essa criança ao longo do seu crescimento, né, crânio-facial. Por quê? Porque o osso que é acometido, né, que tem ali a cranioestenose, ele não cresce da mesma forma que os ossos normais. Então a gente tem sempre uma tendência a uma recidiva, né, dessa alteração craniana a longo prazo. Então, uma criança que tem que ser acompanhada ao longo do seu crescimento para ver se não está acontecendo nenhum tipo de recidiva. Principalmente quando a gente tem um acometimento da órbita e que essa órbita está fora da posição, e aí isso daí a longo prazo pode dar um aspecto de que voltou ou que essa cirurgia não deu certo, mas que na verdade não é bem isso, é porque o crescimento daquele segmento alterado, ele não acompanha o crescimento dos segmentos normais, e aí dá essa sensação de recidiva do caso, que nem sempre é o que acontece. Se você tiver mais alguma dúvida em relação a cranioestenoses, aqui eu falei das cranioestenoses de uma única sutura acometida, ditas cranioestenoses simples, deixa aqui no comentário, deixa sua pergunta, manda um e-mail que vai ser um prazer respondê-lo. Se vocês quiserem compartilhar esse conteúdo com quem vocês acham que teria interesse, fica à vontade de compartilhar. Se você gostou desse conteúdo, dá uma curtida. Se você quer receber outros conteúdos da gente, se inscreve no canal. Não esquece de ativar as notificações para você receber, né, os nossos próximos vídeos. E a gente se vê no próximo vídeo.